vou começar o programa, né? Já começou bem. Começou É. hoje. Tá começando. Bom, pessoal, aqui Cinema de Peso chegando. Chico Isidro, Criba, Aquino, Lauro Arreg. E hoje nós vamos falar de um dos maiores cineastas de todos os tempos. Se não o maior, né? Se não o maior. Talvez Ele era baixinho, mas... Talvez, digamos que um dos mais importantes Mais pra impor- história do cinema, É. pro cinema como a gente conhece, Isso, né? pra mim tá no top 5, né? É. Bom, sem mistérios, vamos falar de Charlie Chaplin e o seu clássico Tempos Modernos de 1936. 36, né? Ah, Nosso amigo Charles Spencer Chaplin Jr., né? São 87 anos desse filme já. 87 anos, é mesmo, né? 17 anos. E é um filme maravilhoso. E nós vamos... Inclusive, a gente trouxe até aqui a chave aqui que deixou ele bem louco no filme e tal, né? É. Porque o Chico vai antes de a gente falar sobre tempos modernos, nós estamos em tempos modernos, então, ou seja, a galera também tem que se inscrever nas plataformas modernas, que é o YouTube, né? Isso aí, pessoal. Então, assim, antes de começar o programa, de começar a falar sobre tempos modernos, sobre a Revolução Industrial, sobre capitalismo, comunismo, eu vou pedir pra você ir lá no canal. Se inscrever é tão fácil, né? Dá um cliquezinho, Bota se o inscreve, dedinho ali, né? é de graça, não custa nada, não dói. Curte o programa, é muito importante curtir, botar ali um dedinho ali, dar um like, né, quando a gente fala. Isso, dá um dá like. no programa, no assina o aceleração. sininho E pra se você não saber. gostou, tu quer saber de alguma coisa, cinema de peso, escreve um comentário ali, ó. Eu falo sobre o programa, é um filme que eu gosto, um filme que eu não gosto. Ou se fala demais, ou se bebe Chico demais. O Chico é chato. Eu sou chato. Aí essas coisas escreve, porque É. essa interação é muito importante pro canal crescer mais, né? Nós estamos jogando quase aos 1000 inscritos, né? Que é uma marca que nós estamos atrás, e é por isso correndo mesmo. atrás. Então vai lá e compartilha, né? E mostra pro teu amigo, Se mostra pra... bobear esse programa no ar, já vai estar com os 1000 inscritos também, né? Nunca se sabe, né? É. E é isso, então, no Cinema de Peso, com vocês. E aí o Clima vai falar sobre nossos patrocinadores. Pessoal, nós temos dois parceiros fantásticos aqui. Um deles, pode apontar para a câmera 17 ali, essa caneca. A É a 17. caneca feita lá pelo Carlão da Woodstock. Obrigado, Chico. Eu tava chegando lá em 10 minutos, eu falava. Né? Woodstock na Lime Silva 35, aonde? Cotovelo Cultural da Cidade. E também do nosso amigo Pablo Uruguayo, que tem uma cachaça maravilhosa, cara. Esse é um dos sabores da cachaça que ele tem, são 8 sabores. E ele vende... Aqui em Porto Alegre tem 2 pontos muito bacanas. Onde é que é os No pontos? Mercado Público e na Tabacaria Moré, no Shopping Total. E eu tô parecendo aquelas meninas que ficam mostrando, né? Só que aquelas são bonitas. Elas são bonitas, né? Tem essa E com isso nós vamos falar hoje de tempos modernos. Os modernos, Um filme muito Que atual, e até né? hoje é moderno, né? Foi um trocadilho idiota com o nome, né? Mas é um filme que é muito atual até hoje, né? E é um filme que, na época, ele provocou... Foi muito polêmico pra época, né? Eu até Posso fiz comer? Eu fiz até uma anotação que tu vê como nós estávamos no pré-guerra também naquela época, né? Então tinha alguns certos problemas, né? O filme nos Estados Unidos foi taxado de comunista. Tá? Na Alemanha e na Itália ele foi banido completamente. Foi Na censurado. Rússia, ele foi considerado um filme que é um insulto, um escárnio, uma brincadeira. Eles acharam terrível a brincadeira que eles trataram a classe trabalhadora. Ou seja, ninguém gostou do filme. E na França ele foi considerado plágio de um filme chamado A Nossa Liberdade, do René Clair, né? E daí, só que tem um detalhe, o René Clair falou pra ele, não foi plágio. Pra mim foi uma honra o Charles Chaplin pegar algumas coisas do meu filme, sabe? Como eu peguei muitos dos filmes dele também, né? Então, tipo, o governo francês queria processar o Chaplin. Então, o Chaplin tomou porrada de todo mundo, da França, da Alemanha, dos Estados Unidos e mesmo? da Rússia, né? Dificuldade, Tanto né? que esse filme seria um dos plots pro Chaplin depois de ser expulso dos Isso, Estados Unidos. Estados Unidos, exatamente. Quando começou o macartismo, nos anos 50, os caras foram lá. Mas 36, aquele senhor inglês lá, comunista. Puxaram lá de 36, né? Eles faziam isso, eles vieram, o cara fez um filme anticapitalista, ele sai desfilando com bandeirinha pelas ruas, né? Gaiato, coitado, né? E na verdade é toda uma arte do desencontro ali, né? Porque tudo é Isso, sem é. querer acontecer na vida do vagabundo, né?
Mas devido a toda essa pressão que ele tomou, o Chaplin, essa porrada. E outra coisa também, o Chaplin, em 36, ele já poderia fazer filmes falados. Porque desde 1927, né? 27 ou 29 o Al 29. Johnson. O 29 o Al Cantor de Johnson, jazz. já tinha o cantor de jazz. E já tínhamos filmes falados legais até naquela época. Mas ele manteve até o fim. Tanto é que no filme. Não, acho que é 27, sim, 27. 29 é o Oscar, né? 29 é o Oscar. Não, o 27 é o Oscar. Vai, agora é o gol certo. Não, porque o primeiro. Não, É o Asas, Isso não o me Asas. importa, mas tudo bem. Tá. Não, mas Só que ele manteve o Chaplin sempre foi um cara muito fiel às tradições do cinema, né? Engraçado, ele achava que não ia pegar, né? Não, ele era um cara... Ele não concordava. Ele era né? conservador. Com diálogos nos filmes. Isso, achava que... Apesar que nesse filme tem Sim. falas que é na questão da fábrica, né? Esse filme tem um pouco de tudo, né? Inclusive tem até, ele fala, entre aspas, palavras desconexas no final do filme, mas depois chega lá. né? Mas já teve uma espécie de inserção ao cinema sonoro, né? Por mais que ele não gostava, né? Mas Os Tempos Modernos é um filme, quando foi atual até hoje, porque na verdade ele cria uma... É uma crítica muito bem feita à sociedade mecanizada, né? Que se pensava muito na época, né? Ele tem várias partes do filme, né? A gente pode começar pela primeira, realmente quando ele tá na fábrica, né? Até a gente trouxe esse acessório aqui, né? Que é essa chave aqui, que tem talvez as cenas mais emblemáticas da história, né? Vamos começar cedo com as emblemáticas, né? Devido à mecanização, fazer sempre o mesmo movimento, o Chaplin começava a ficar com aquele cacuete, né? Aquele espasmo, né? O espasmo, né? O Chaplin, né? Pra nós, do Brasil, ele virou Carlitos, né? O Carlitos. Do Brasil, ele vira Carlitos e nos Estados Unidos... Tá com o negócio aqui do outro lado. Do outro lado não saiu. Isso bem, depois tira. Sem problema. Tá. No Brasil, nos Estados Unidos é o vagabundo, né? The Trump, né? The Trump, mas é... e com A, né? Que o Trump e o presidente é com U, né? O Trump. A pronúncia é a mesma, mas é diferente. Tá, e nos Estados Unidos ele é Trump, o vagabundo, e no Brasil ele ganha... Já nos anos 20, quando chega aqui, Carlitos, os curtos Carlitos. Carlitos, né? Porque ele é Charlie, o personagem, esse personagem que o Charlie Chaplin fez em Busca do Ouro, o Garoto, Luz da Cidade e tal, era sempre vagabundo, né? Era um carinha de chapéu, né? Com a cartola, com aquele bigodinho, né? Com aquela maquiagem pesada dele, branca, e era um cara totalmente... E engraçado o bigodinho do Hitler, né? Era o bigodinho, mas era pré-Hitler, né? Então, né? Acho que só se o Hitler inspirou no bigode dele. Não foi, não. É que... Vamos para o bigode. O filme... Fala, não. Vamos ver, se levar 20 minutos eu corto. Não. O bigode do Hitler é por quê? Tem o poder do corte na edição. O bigode do Hitler é aquele bigodinho aqui curtinho, né? O Big Brother. Porque o Hitler ele usava aquele bigodão que todos usavam, né? Do Czar, do César, do Kaiser. E o Hitler, só que precisava colocar máscara pela Guerra Mundial, máscara do gás. E quando colocava a máscara, o bigode ele atrapalhava. Então não conseguia fechar. Aí ele teve a ideia de pegar e cortar com o bigodinho só. Olha só, não, isso é interessante. É. E é muito bacana que falou em Big Brother aí do corte, que já no começo do filme mostra um chefe com uma coisa super moderna pra época, né? Total. O chefe, na sua sala, ele tinha monitores onde ele era o olho que tudo via. Ele via tudo que acontecia. Isso, no banheiro, na né? fábrica, inclusive Na hora que o Carlinhos vai... vou relaxar, vou fumar um cigarrinho no cigarrinho, banheiro. Daí aparece uma câmera gigante, aparece a tela e lá, a voz, né? aparece, né? Que ele perdeu um tempo, ele tá... E ele chegava num outro funcionário, que era um Hércules de grande, não sei porque o cara sem camisa ali, né? Que besteira. O cara sem camisa, não tá trabalhando, né? E daí mandava, tem que acelerar. E o Carlito era atrapalhado ali na esteira dele de operação. Então ele se atrapalhava e atrapalhava todo mundo que trabalhava com ele, né? E o que é aquele coisa que ele fica... É uns parafusos e uma placa que ele... Ele tá apertando os parafusos de uma placa e depois o outro cara fixa. E o cara fixa, né? Cada um... Era aquela mecanização da Isso, é uma linha de montagem que hoje os robôs tudo fazem. Tinha o nome, né? Se era Fordismo, acho que era uma coisa assim, tipo, etapas, né? Etapas de produção isso, iguais. O cara bota aquele parafuso, o outro bota o outro levanta, o outro vai... E tudo numa esteira, né? Então, pra ficar rápido, né? Isso aí produziu a produção dos Estados Unidos, ficou... A indústria dos Estados Unidos foi criada disso aí, né? Isso e aí tu pega e tu não pode perder tempo, né? Quanto menos tempo, o funcionário não tem direito a
quase o horário de almoço, né? Recreação. Tem empresa até hoje, né? 15 minutos, né? Ali eles tem. Vamos começar falando dessa primeira parte mesmo, que é a máquina. Sim. E a máquina, ela acaba virando o que eu falo da uberização do trabalho, a máquina de moer gente. Isso. Que uma das cenas mais fantásticas, emblemáticas e tudo mais dos cinemas Miáticas, do início do século XX, ali, nem tão do início, é ele entrando na máquina, né, cara? Ele Não, sendo claro, levado ele sendo engolido pela máquina. Ele foi engolido pela máquina, cara. O ser humano foi engolido pela máquina. Quando nós somos engolidos pela máquina hoje em dia, né? A gente brinca, o celular nos engoliu, né? Tudo nos engole, né? E outra cena que é muito legal do filme que a gente esqueceu, que é a comparação dos operários entrando na fila com os carneiros entrando, né? Muito boa ele isso só no dá um corte, comecinho. ele dá um corte que são os carneirinhos entrando, todos olhando retinho e os trabalhadores E entrando, porque né? o carneiro e não a vaca, nem o porco, porque o carneiro morre em silêncio. Né, exatamente, não questiona. O lamp. Ele não questiona. Ele não geme, ele ele não morre questiona, quieto, não questiona. E tu falou até... Não, fala. 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 Não, eu falo sobre Ninguém fala então mais nada. Não, sobre a parte da alimentação, né? Ali também, mano. A gente tá aqui comendo, né? Aquela coisa rápida, né? Tu tem tantos minutos pra almoçar. E aí eu me lembrei outro dia, eu almoço muito rápido. Mas meu por que tu almoço. gosta de comer rápido, né? E tal. Eu me acostumei porque eu tinha uma colega minha, eu falei, eu tô indo almoçar. Eu fui almoçar e voltei 10 minutos. Ela já almoçou. Porque eu me condicionei a almoçar rápido. Na época da faculdade de serviço, né? Sim, tinha compromisso. Eu tinha 10 minutos pra almoçar. Era isso. Né? E tu demorava 15 minutos e chegava lá. Às vezes a pessoa tem 1 hora pra almoçar, ela come rápido. Só que às ali vezes é come mais antes, né? grave, porque o professor Pardal da É. empresa, ele inventou uma máquina onde o cara não pararia de trabalhar Sim, para almoçar. Isso é. Aquilo foi fantástico. Ele Isso tinha aí. uma máquina pra evitar essa perda de tempo do almoço, né? E daí, quem é o cobaia, né? O Carlito, né? Carlito. O Carlito. E daí a cena é muito legal, porque tu é preso praticamente algemado no negócio ali, né? A cabeça e bota também. a cabeça, tudo, e daí começa a passar um monte de prato, daí começa a botar. E Sopa. sempre tem uma coisa que limpa a boca e dá nos mata dentes borrão dele, que né? limpa a boca. E depois Sopa, milho, umas bolachinhas. mas a do milho, a espinha de milho é muito legal, né? A cena, né? Os olhos dele, só o olhar dele é muito engraçado, né? A sopa umas 10 vezes é pra... A sopa vai na cara dele, daí Vai na cara. O cientista ajusta na cara dele. E dá um pânico quando ele tá comendo milho, né? A espiga de milho começa a ficar muito rápida, né? Ou quando ele acaba comendo como é que a gente chama? Ervilha? Aí os caras põem o parafuso. Ah, sim. Ah, sim. Não é parafuso, é A porca. a porca, né? Põe a porca no prato e acaba... E acaba indo junto com ele. É. Não, mas, cara, Nossa. é uma crítica naquela época. A Revolução Industrial é do que? O início do século XIX, né? Isso, Final do Final do século do 18, XIX, não é. Mas também Já tinha mais de 100 anos a coisa. Já né? tinha. Então ali, cara, porque hoje ainda existem as esteiras onde as pessoas Claro, trabalham. claro. Trabalham assim, sabe? Em fábrica de automóvel, assim, qualquer coisa nem que de seja produção, né? porque tem alguma coisa fina que o robô ainda não faz, né? Claro. O pessoal, Não precisa da- o pessoal que trabalha essas confecções fica ali Sim. Claro. costurando, sem parar. Bota um com a mão botão, aqui. outro sai pro outro lado, né? É. E aquilo ali era muito comum nos anos Aliás, 30, muita né? loja de shopping acharam pessoas dormindo em porões também. embaixo das máquinas, né? A gente tem que ver uma outra coisa, o contexto histórico da época. Eles estavam vivendo a depressão dos Estados Unidos. Nós estamos nos anos 30, né? O filme começou a ser feito em 34 e acabou e foi lançado em 5 anos 36. depois da grande crise, então, né? tipo, tava ainda o trabalhador fazia qualquer coisa, né? Ele era cobaia de qualquer coisa pra ter dinheiro pra poder comer. Literalmente, né? Tanto é que o filme tem essa crítica social muito forte. Depois Isso, vai né? chegar na pessoa da órfã, naquela, né? Que depois acaba. Que é a esposa do Carlito, Paulette Godard, né? Paulette Godard casou com ele, né? E Na tá muito verdade, bem no final. tem. Como é que é? Eu tô esquecendo tudo hoje. Mas tem dúvida se casou ou não casou, né? Ele casou, ele foi obrigado a ficar com ela, né? Não, mas nunca se sabe se eles assinaram ou não o Paulette Godard, nunca se sabe se eles chegaram a assinar o casamento ou não. Porque eles foram vistos, né, juntos, daí eles Isso, foram é. obrigados a reassumir que eles estavam juntos, né? Isso mas nunca se soube se eles casaram ou não. Mas isso aí depois a gente vai falar dela bastante sobre a Tupora, porque nós estamos na fábrica. Mas isso aí, tipo, eu acho que essa crítica da cena do ser humano ser engolido pela máquina, né? É uma coisa que em 36 ele pensava, né? E hoje a gente é engolido. Eu sempre sou daquela teoria, né?
que a gente vê filmes futuristas, assim, tipo, o Exterminador do Futuro, que os caras, aquelas máquinas gigantes se destruíram a gente, assim, sabe? Eles sempre achavam que, tipo, a destruição ia ser de monstros, robôs, robotizados, ia ter uma inteligência artificial através de robôs. Cara, não, cara, a inteligência artificial... Mecanização. É isso aqui, mas ela tá aqui, ó, cara, ela tá no nosso bolso, cara. A nossa destruição tá no nosso bolso, que é o celular. A gente fala, ele tá vendo ele controla o que a gente vai fazer. Ele não precisa nos pegar e fazer um futuro apocalíptico, ele vai ganhar dinheiro com isso aí, né? Ele não quer ver a gente passando fome, Mas, ele quer ver a gente gastando, até né? uma pequena observação, hoje eu fiquei meio pasmo. Nós todos somos convidados para ir em cabine de imprensa, fui ver A Noite das Bruxas, do Kenneth Branagh. Bem bacana o filme, sobre uma história da Agatha Christie, mas o que eu quero falar é que o filme demorou para iniciar, e antes disso, as pessoas estavam conversando e eu percebi que elas estavam uma contando do que viu sobre a vida do outro na rede. As pessoas não estavam falando sobre si. Sim, tá. Ah, eu te vi ali que tu tá precisando de uma panela pra tua casa nova. Ah, eu te vi ali que tu tá publicando isso. Foi estranho isso, sabe? Eu pensei... a gente sabe dos teus outros não, porque tu não chega assim, pessoal, eu tô precisando de uma panela. Tu viu que tu precisa... Ah, tá precisando de uma panela porque eu vi que tu postou, né? Ah, eu vi que tu fez. Ah, vi que tu viajou e tal. Não, né? cara, um abraço pra Bruna, que ela tá de casa nova. A Bruna fez massa de pão numa pipoqueira e todo mundo falando sobre isso porque viu ali na rede Sim, social. sim. Então, cara, tudo mudou muito rápido. E Ainda muito mais pra gente, rápido, e a muito gente que rápido. nasceu sem celular na mão, né? Não, nós ainda somos aquela geração que Aí, viveu essa ruptura, né? Eu fui almoçando quando cheguei de sair da cabine, fui almoçando no refeitório do jornal, tô sentado, e o colega meu senta do lado, ele se serve, abre a vendinha dele, ele começa a comer e liga o celular. Aí eu levantei, cara, Zero troca, né? desliga, né, velho? Desliga, tu tá comendo, cara. Sabe? Se a tua chefe ligasse, esquece, velho. Come, depois tu... Aí ele olhou, tem razão mesmo, cara. Aí ele pegou e... Não, mas a gente é escravo total da máquina. A máquina tá no celular, Mas né? o cara tá no celular, cara. E Tá fora o fato, fato, cara. fora o fato que é um milagre que acontece aqui no cinema de peso, e falando sério, Não, o Lauro até brinca. Não, aqui não se dá Google. É. A gente não pega o celular numa hora sem pegar o celular, né, sabe? E A não gente- sente falta, porque não o papo sente tá falta, legal. cara. Isso, exatamente. A gente consegue olhar um no olho, olhar pro Zezinho, pro Renatinho, pra todo mundo que tá gravando o programa, nas nossas piadas idiotas. Só que, tipo, a gente consegue ter essa liberdade. E cara, eu digo que é um prazer fazer isso aqui, porque, tipo, esse negócio de tu não... Porque se nós estivéssemos conversando em off aqui, com certeza alguém ia puxar... Puxadinha rápida, olhou, né? E é idiota, a gente só quer ver uma idiotice de segundos ali, né? Só porque deu uma vibrada. Deu uma vibrada. Às vezes é coisa importante, claro, né? Mas isso aqui é importante, também tu ter esse momento de conversa. E como a gente gosta de falar sobre cinema, né? Estamos falando sobre um dos maiores ícones do cinema, né? O meu telefone tá sempre silencioso, né? As pessoas... Aí eu tô lendo meu livro, lendo meu filme. Por que tu não atendeu? Não, velho. Não, claro, e também, mas a gente tem esse problema, até tu assistir o cinema, no cinema, tu ainda tu te permite não olhar o celular em casa e tu se dispersa, às vezes. E o Chico é funcionário. Nós dois somos Autônomos. empreendedores. A máquina de moer gente nos tortura bastante também. E a gente tem que aprender. Eu me lembro que eu chegava para os clientes no advento do celular. O pessoal, mas eu te liguei no sábado, 11 da noite, assim eu vi. Por que não atendeu? Porque era sábado, 11 da noite. Tu tem que disciplinar as pessoas, senão tu não tem uma vida privada. Isso é direto no jornal. Acontece no jornal. Claro. Mas o celular é a máquina de moer gente, né? Vamos E seguir aí. estressar, né? Não, só fazer mais uma... Depois de quase... Esses são os tempos modernos Só que porque já pensavam, né, quando Chaplin. outro dia fui numa sessão com convidados, sessão israelita, para ver o filme da Golda Meir, né? E as pessoas pediam, pessoal, vamos ver filmes, vamos continuar o filme, esquecer celulares, blá blá blá. Sim, sim. Levou um minuto, cara, eu tô sentado, uma moça na minha frente, ela pega. Isso que a pessoa na frente avisou, né? A pessoa, vamos fazer uma imersão. Ela liga aquela Ela televisão. aquela tela branca e verde, bem na minha cara. E uma sessão com muita gente Muita atrapalha gente, demais, cara. Muita gente. Aí eu fui. Moça, com licença. Desculpe, mas você não ouviu lá o pedido lá do pessoal pra desligar o celular? A pessoa fica brava, né? Aí ela me olhou com uma cara. Juro você, ela tava com o namorado, o marido, não sei. Sim. Eles deu 10 minutos de filme, eles foram embora. Ah, sim. Mas Mas é um filme de cabeça também, né? Mas 10 minutos eles foram embora, é cara. que nem aquela expressão, né? Tipo, se tu quer olhar o celular, então tu, vai lá pro fundo. A gente tinha um amigo do meu pai que dizia assim, cara, tu não quer tomar mijo na cabeça em estágio?
fica lá perto da outra coisa. É verdade. Porque se ficar na frente levando, os caras vão te encher o saco, né? Vai tomar mijo. Então, Mas o mijo, fica lá atrás. no estádio, as pessoas com o celular no cinema, a neurose, ela nos enlouquece. O que aconteceu claro. com o Carlito na fábrica? Enlouqueceu, né? Enlouqueceu. Enlouqueceu. Ele tem um... Não, esses espasmos, esses erros que eles fizeram com ele, até o próprio fazer ele como cobaia dessa máquina futurística de alimentação super rápida, né? Deixou ele louco, deixou ele meio perturbado, né, mentalmente. E Ele foi pra prisão ou foi... Não, ele foi para umas pessoas no hospital. Ele foi pro inicial, hospital. Primeiro pro hospital. E depois daí ele acaba curado, né? Daí depois, quando ele acaba curado, que ele, no que ele sai da coisa que Na porta. É uma das melhores cenas do cinema. Essa não foi emblemática, mas é uma cena porque simplesmente ele tá acontecendo uma greve, né? Um protesto. É uma manifestação dos trabalhadores sindicalistas. Sindicalistas, o Union nos Estados Unidos e tal, e aquela crise absurda e tal, e ele pega uma bandeira que provavelmente deve ser vermelha, né? Isso, vermelha, isso. E ele levanta a É isso, bandeira. pessoal. O filme, a gente não falou antes, o filme é preto e branco. O filme é preto e branco. E eu escuto direto isso, as pessoas, né, hoje, né? Filme preto e branco, eu não vou perder meu tempo, eu vou ver. Ou mudo, né? Mudo, né? O filme é mudo, né? Quase mudo. Tem 97% de... As pessoas... filme preto e branco eu não vou assistir. Filme antigo eu não vejo. Daí tu voltou pra cena, ele pegou aquela bandeira, ele levanta, ele bota daquele estilo Carlitos, botou pra trás, daí a massa levanta, né? E ele levanta, ele parece um líder sindical, um líder político ali e tal, né? Mas não dá 2 minutos, ele é preso, né? Sim, porque ele não sabe. Ele não sabe, é Ele totalmente... não sabe, né? O infortúnio da vida dele caiu o ali, né? vagabundo, o Trump, ele tá em todos os lugares ao mesmo tempo. ele é um cara assim que ele vive num mundo à parte. parte. Ele foi sempre um mundo Ele é ingênuo, ele é um cara ingênuo. O sistema estadunidense da época era muito cruel. A vadiagem dava cadeia. Sim. Então tu imagina num país que teve uma crise como a queda da Bolsa de 29, Sim. 5 anos depois E tava cheio de acontecendo. vagabundos na Tava galera. cheio de vagabundo, tava cheio de gente na rua Tinha mais procurando vagabundo de emprego. trabalhador, né? Então tu era preso por vadiagem, por Com estar na certeza. rua sem eira nem beira, gente. E e aquela cena é muito legal, porque ele dá aquele close em cima, né? E ele andando assim, e a galera toda vibrando lá e tal. E daí ele diz que, pô, é o filme político, mas não. Na verdade, o acaso fez ele estar ali, né? E tal, né? Por isso que os caras que a gente falou, tipo, nenhum país entendeu o filme, né? Naquela época. Nem a Rússia, nem a França, nem a Alemanha, nem os Estados Unidos e nem os países que proibiram o filme, a Itália, né? Porque é uma sátira, um humor, né? O humor serve pra Mas isso, é que né? tu pega só que também os anos 30, tá? Os Estados Unidos, tirando os Estados Unidos, que era uma democracia, era a época do Roosevelt, né? Que tava criando o plano do New Deal, né? Era a Alemanha de Hitler, a União Soviética de Stalin, a Itália de Mussolini. A França era a França ainda era O democracia. planeta já efervescendo num pré-guerra, né? Isso, Isso, não era muito fácil, né? Não. E o Chaplin ele nunca negou, ele sempre teve tendências esquerdistas, né? Sim. Ele não era comunista, ele era milionário, né? Mas ele tinha tendências esquerdistas. Eu acho que né? ele era um cara mais. Ele era um cara mais humanista e social do que ter uma ideologia, no caso. Isso é né? isso. Veio da pobreza, né? Vida da pobreza. Extrema pobreza. Vida da pobreza. Aliás, um filme que eu gosto, não sei o Chaplin, que o Robert Downey Jr. Muito interpreta, bom, ele é muito muito bom. bom. É muito Ali bom. tu vai conhecer um pouco da infância dele, da do dureza. fora, e do fora das câmeras dele, né? Da dureza da vida dele. A primeira vez que a mãe dele foi sapatear, tava tão bêbado que não conseguiu continuar, que ele continuou o espetáculo, jogaram moedas no palco, ele parou de sapatear pra catar as moedas, a criança. Ele passou Vale a pena. fome, ele passou... É só Chaplin o nome desse filme, né? É Chaplin. É Chaplin, É um filmaço, cara. É um filme muito... É até um pouco esquecido hoje em dia, mas Sim. o Robert Downey Jr. deu um Foi show. muito bom, deu um Acho que show. concorreu Foi ao Oscar, aquele inclusive. período do Robert Downey Jr. que ele tava envolvendo um monte de problema pessoal, né? E um pouquinho antes, bastante antes, depois do Homem de Ferro, que salvou a carreira dele. Tá muito... Tá bem 92, loucão. É bem loucão, né? pra dizer, né? 92, o É. Chaplin. O né? Chaplin. E o Chaplin também é... O Charlie Chaplin, até pra guiar o nome, ele é pai da Geraldine Chaplin também, umas grandes atrizes anos 70, 80, Que esteve né? há pouco tempo no nosso programa, Teve, Geraldine, no filme. No- Falei no- com ela. Almodóvar. É isso, uma ponta, Almodóvar, né? ela fez Isso uma aí, ponta, era Chaplin. professora de balé lá. Ela fez muito filme espanhol, ela morou muito tempo na Espanha, né? Sim, ela fez muito filme espanhol, filme com, francês. com o Claudio Saura, né? Que era um Gerald Chaplin
Viva ainda. Eu não sei qual que era a mãe dela, quem era, qual Una. Da Una. Da mãe dela, ela é filha da Uma Una. das 14 mulheres do Chaplin. Não, é verdade. Nós não vamos entrar nessa Tanto questão. é que umas 14 mulheres dele é a Paulette Goddard, né? Que é a órfã do filme, né? Isso, é. E também mostra uma crítica social muito forte. O Chaplin foi preso, mas a gente pode cortar um pouco pra ela, né? Paulette? Também. Paulette Goddard? Polino. Não é Paulette Goddard, não é ela? Poletes. É Paulette Goddard. E daí tem aquela. E tipo, tem uma cena que é legal que ela tem as irmãs, e ela tá roubando um cacho de banana, né, e tal, né, que era a pobreza dos Estados Unidos. A galera acha que os Estados Unidos sempre é aquela coisa. O que era depressão? Eu quero um retrato da depressão que o Chaplin criou, né? O que tinha era grupos grandes, que podia se chamar de quadrilhas, de gangues, Sim. na época, de crianças, né, pelas Sim. ruas. E ela já era uma adolescente, né? Ali, uma adolescente, uma moça já, e ela roubava as crianças, as bananas ali no porto, alcançando. E botava para as outras crianças todas, e burlava o cara que no barco ali e tal. Ele mostrava o outro lado, tipo, ela tinha um pai, né, que estava desempregado, né, mais um retrato da América da época. Ela não tinha mãe, não tinha pai viúvo, não tinha mãe. E tinha duas irmãs menores, né, e tal. E depois ela vai cruzar com o Chaplin, né. É porque o pai dela acaba morrendo. Ele tá doente, né, isso, né. E daí ela tava, a única maneira que era roubar, né. Ele toma um tiro. Ele toma um tiro numa manifestação. Na manifestação. Isso. Daí o que acontece? São ela e um casal de irmãos pequenos. Já chega o juizado de menores para levar os três para um orfanato, para dar destino para as crianças, só que as duas crianças pequenas vão e ela consegue fugir. Né? Ela escapa. Ela dribla a justiça e foge. Isso, é. Só que engraçado, né? Tu pega, o sistema é falho porque ela passa a ser dada como fugitiva. Mas aí é uma licença poética do filme, mas né? isso era com cartaz e tudo foi demais. Eu acho que é mais... E atrás o órfão fugitiva, né? Com tanta coisa pra se preocupar na América. Mas discussão, né? Algumas coisas se preocupar, você vai se preocupando com um detalhezinho, sabe? Mas isso é legal pra ilustrar o filme, né? Enquanto isso, o Chaplin tá preso, né? Tipo, ele sai de uma prisão que é a fábrica, e sai de uma prisão que é o tratamento psiquiátrico sanatório, e vai pra outra prisão que é a prisão, né? É a prisão da América, no caso, né? Até que no caso, na prisão, eles não forçaram tanto a questão de mostrar mais a depressão, que é tu ficar numa prisão mesmo, né? Comer aqueles angu ali e tal, né? Só que ele acaba se virando um herói, né? E tal, ele tem uma rebelião, né? Daí sem querer ele acaba derrubando os caras que... Não, que tem uns... Ele salva os policiais. Isso, acaba salvando porque ele tomou uma rebelião, pancada, né? ele ficou tonto, né? Ele acaba salvando sem querer os policiais. Porque tem uma revolta à prisão, Isso. E os presos tentam escapar. E acaba sem querer, ele acaba sendo um herói. Ele acaba tirando os caras e ele acaba... E mais uma vez ele ganha uma carta, né, de soltura, né, e tal, e até o xerife é um delegado, sei lá, ele dá uma carta de apresentação pra ele, né. Mas o engraçado é que não, tipo assim, porque ele tem que ficar aqui dentro, né, tem que ficar aqui, né. Alguém tá tudo bem, né. Eu tenho cama, comida, roupa lavada. Tem muito essa teoria, né, se a prisão tá boa, né, por que vai sair, né. Outro dia eu tava lendo... Até porque nos Estados Unidos eu acho que na rua naquela época tá pior que na prisão. Na prisão. Porque o Estado meio mal tinha que sustentar o preso naquela época. Ali na rua tu ficava a Deus dará, né? Sim, não tinha emprego, né? Não tinha casa. Sim. E ele era o tipo do cara que aconteceu isso aí, né? Mas ele ganha uma carta de liberdade. Depois... Não, uma carta de recomendação. Recomendação pra conseguir emprego. Mas daí ele ganha emprego num estaleiro, né? Isso. Ali acho que é uma das cenas mais engraçadas do filme, né, cara? Que o do estaleiro, né? E daí chega o cara, ele mal chegou, tá, vou trabalhar. Todos cheios da vontade. Daí o fulano pega uma viga assim e tal, né? Precisa de uma cunha, uma cunha. Assim, né? Aquela coisa triangular assim e tal. E daí ele vai procurando, essa não. Daí ele vai segurando um barco, né? Daí ele tira o negócio, né? Levanta e só vê o barco descendo. O barco semi-pronto indo afundando direto. É muito legal, sabe? Porque ele só dá. Outro show de filmagem dele pra época. Ele tá olhando e só dá o barco indo pra trás. Isso, é. Daí todo mundo. Aquela coisa de parece do. Qual que a pessoa veio. Bate a cabeça. Meu Deus, o que ele fez?
Eu acho que eu vou voltar pra prisão, né? Então, né? Cara, seria muito engraçado, né? Vai atrás da vida. Cara, Né? eu acho que dele que surgiu a definição de malandro sem sorte, né, cara? Isso. Não importa o que acontecesse, Sim. ele se dava mal, cara. E tu vê como, tipo, como ele inspirou até, tipo, vamos pegar o Didi Mocó, um cara que inspira muito do Charlie Chaplin, né? É um cara que o humor brasileiro tem muito do Charlie Chaplin, acho que aquele humor do tipo pobre, Golias, sabe, aquela coisa, aquelas caretas, aquelas coisas assim, sabe? E também... Vamos falar de humor profissional, né? E também é o palhaço que ajuda, ele nunca fica com a mocinha. Também, mas ele sabe, ele se apaixona pela mocinha, nunca fica. Tu pega lá o Luz da Cidade, sim, né? Que toca cega, né? Ele nunca... E ele tá sempre... Só que ele tá em todos os locais, só que sempre fazendo, tipo, sem querer, né? Tipo, ele é um sujeito proibido no lugar certo ali e tal, né? E acaba dando todos os problemas com ele e ele tem que se contornar, né? E isso sempre foi uma característica dos roteiros do Chaplin, né? Ele fora a questão visual, tipo, as expressões dele eram espetaculares pra época, né? O cara... Ele já tava meio envelhecido até pra época, né? Eu acho que ele tinha uns 40 anos, né? O Chaplin nasceu em 88, tá? Ele tinha quase 50, então, ali. Então, 88, nós estamos em 36. Tu faz as contas. 50 anos, né? Anos. Ele morreu... Ele fazia aquele papel em 1916 já, né? O papel do vagabundo, né? 48, mas tava inteiraço pra 48 sim, anos. Sim, tava muito bem, claro. Também ele usava aquela maquiagem pesada dele, né, e tal, mas era muito bom. Agora, uma coisa que eu comentei em off, que eu acho fantástico, que na época o ator, ele tinha que se expressar muito com o rosto, né? Então, como eles conversavam com a câmera, como se a câmera fosse... o agente deles, uma extensão, fosse uma pessoa que ele está dialogando, não necessariamente com a gente, não é quebra da quarta parede, como eu gosto tanto desse princípio, termo, né? Mas ele queria mostrar pra ti, espectador, o que ele estava sentindo. Isso é muito bacana. Então a Pauline facial, também, né? Mostrando aquilo também. Não, mas tinha, os atores do cinema mudo tinham muito essa rixa com a questão do cinema falado, que o ator bom é o ator expressivo, né? Que se perdeu com o tempo, porque na verdade tu tem uma boa voz, uma boa dicção e podia ser uma planta, mas se tivesse uma boa voz, falasse que tá cantando na chuva, fala sobre isso aí, né? Mas só que antigamente era a expressão, era tanto corporal quanto facial, né? E isso aí se perdeu muito, né? Aqueles caras, tipo, o Chaplin é um cara que nunca entendeu isso aí, né? Ele morreu não gostando do cinema falado, né? Ele era um cara que já tinha 50 anos em 36, então, tipo, até eu acredito que 50 anos a pessoa tinha, era o idoso pra época, né? Então a cabeça dura dele não ia mudar mesmo, né? E é um cara que viveu o cinema mudo, pioneiro, ele foi um pioneiro, vamos combinar, né? Depois ele leva mais 4 anos pra fazer o ditador. Aí depois tem todo o período da Guerra Mundial. Só faz 51 filme, né? Aí vai fazer 51, o do assassino. É aquele Smile, né? Não é a Luz da Ribalta? Luz da Ribalta. Depois tem o Messi Verdu. Ele faz uma outras pontas aí, um filme de 40 e poucos. Esse filme, o que eu acho fantástico nesses filmes daquela época é que eram verdadeiras sinfonias, a trilha sonora. E sinfonias que ritmavam. E era o balé. Elas ritmavam o movimento da pessoa. O Chaplin, no soco, na corrida. Tudo. O Chaplin demorou 2 anos pra fazer o filme, né? 2 anos de ensaio ininterrupto, assim, tipo. E devia ser um cara que, tipo, se o cara fizesse um lá pra lá, uma cara abria, já tinha que voltar. Ele era um cara, ele era um neurótico pela ele era controlador e também ele era. Centralizador, perfeccionista. Perfeccionista é o extremo, né? Perfeccionista é o extremo. Mas eu acho que pra fazer aquele tipo de filme tinha que ser, né? Porque até que um filme que tem 80 e poucos anos nós estamos falando hoje, né? Tem que ser, porque muitos filmes foram feitos naquela época, não era. Ele era prefeito. Ele virou Chaplin por causa disso aí. E outro detalhe que é importante do Chaplin, o Chaplin, depois que ele tomou esse tufo do governo americano nos anos 50, ele proibiu os filmes deles até os anos 70, até ele morrer. Quando ele ganhou o Oscar póstumo, na verdade. Daí ele liberou os filmes dele. Ou seja, toda uma geração entre 38 até os anos 70 não viu... Pós-obras, né? Não viram... Ele que nem o Hitchcock com Janela Discreta. Bem velhinho, ele ganha o Oscar pelo conjunto da obra, obra, depois de 72 que liberou. Em 72 ele ganha o Oscar honorário, né? Ele faz as pazes com a academia, daí ele libera os filmes dele depois de 30 anos, os filmes dele. Muita gente não viu aqueles filmes, nem em cineclubes. Por isso que ele virou também tão cultuado depois, né? Também passou tipo uns 40, 50, 60 no limbo, né? Mas é que tu pensa assim, claro que às vezes um filme ficava anos no cinema.
Mas quem não viu numa época, não viu naquela vida. Às vezes o cara vai ver um VT como? Mas talvez tinha um cinema, tipo, sempre tinha um cinema de Nova York, ia dar uma mostra a Charlie Chaplin. Sim. Nem isso ele liberava. Então, os rolos, ele prendeu os rolos. Que nem o Hitchcock fez com a Janela Discreta, né? Passou de 54 aos anos 70, só na televisão que reprisou pra poder ficar famoso. O filme foi meio esquecido, né? Muito e virou um clássico, né? E o Chaplin, quando ele vai fazer uma viagem pra Europa, né? Quando ele recebe, quando ele voltar, os caras não voltam porque tu vai ser preso. E tu perdeu a sua cidadania americana. Bárbaro. Os caras tiveram um troço assim, foi macatismo puro, sabe? Foi perseguição pura. Não, e aí ele se exila na Suíça, né? E o Chaplin, cara, o Chaplin é inglês, né? Só pra quem... No filme Chaplin, se quiser ilustrar pra você, querer ler uma biografia dele, tu sabe, ele mostra exatamente todo esse passado dele, desde a infância dele em Londres, né, e tal, até chegar, como ele chegou, e foi um dos pioneiros total de Hollywood, tem muita, aquele filme Babilônia, mostra um pouquinho como é que, como era Los Angeles que o Chaplin viveu, né, o Chaplin é um dos donos da United Arts. Dos anos 20, né. Nos 10, ele fundou a United Arts, 15. United Arts, isso. United Arts, né, que ele funda com outros artistas, né, e tocou ali o nosso... Eu tô tentando aqui tentando localizar quando é que ele cruza pela primeira vez com a menina, né? Com a órfã, né? Com a Paulette Goddard. É na hora que ela é pra ser presa em um lugar e ele é preso no lugar dela. Em algum momento ela rouba um pão, né? Isso. E ele diz, daí ela pega e ele diz, não, fui eu que peguei. Isso. Foi eu que ele peguei. Daí ele volta pra cadeia. E ele salva ela. Daí eles se reencontram 10 dias depois, ela tá esperando ele na entrada da cadeia. E assim ela fica. Mas é legal que depois, quando ele sai da cadeia, ele vai ser a segurança de uma loja de apartamentos, né? E ela leva ele, né? Daí ele... pra que tinha emprego e tal. E ele vai ser segurança, acho que ele era, né? Sim, né? Daí... Assim, eles estão na porta olhando que tem... Que aí, o que houve? Tem o segurança do porteiro da noite teve uma síncope lá e... Isso, ele aproveita a oportunidade. E é uma ingenuidade da brincadeira, da coisa, né? Não, o cara é contratado direto e ganha a chave pra ficar de noite lá no uma loja de... Vamos combinar uma mesbla, né? Quem se lembra? Porque muita gente não se lembra da Harold. Mas é que eu tinha uma carta do xerife, né? Claro. Com isso ele afundou o navio e agora ele afunda a loja. mas daí ali, ele manda a órfã passar uma noite com ele ali, né? E daí ele pega aqueles patins, daí ali é uma perfeição, né? É um balé, né? Tudo, ali é um filme à parte. Cara, né? ele parece que ele vai cair no negócio, ele volta, ele bate, parece um bate-bate com o negócio. Aquilo ali é uma cena linda, né? E ele imagina quanto tempo ele fez pra fazer aquela cena ali. Ele já junto com o Buster Keaton, que eu não sei se o Buster Keaton também é contemporâneo dele, eles já tinham trucagens. A hora que ele faz a volta e quase cai, não, era um efeito de cena. Claro, não, sim. Era tudo truque de câmera, aquilo. Mesma coisa do Buster Keaton pendurado no relógio. Ele não tava pendurado a 100 metros. Só o Jack Chan, e o Tom Cruise hoje em dia quase se matam. Esses caras tinham amor pela vida deles. E ele lá na loja de apartamento, o que acontece? Naquela noite, especialmente, tem um assalto. Um assalto, né, cara? Ele tá muito feliz com a mulher, ele tá com a órfã, eles brincam, eles se imaginam felizes, né? Como se tivesse e vocês viram a inocência da coisa que ele coloca ele pra dormir, não tem intenção sexual o tempo todo? Não tem, né? Não tem. Pelo menos no filme. E tem uma outra cena antes aí que eles o Chaplin tinha essa peste. Eles imaginam eles numa casa bonita, né, também. Eles sonhavam com o sonho americano, né? Com o American Way, é verdade. O sonho americano, né? Aí daí, casamento daquela noite, né, eles têm o desprazer, né, de acabar de ter uma visita indesejada de alguns ladrões, né, dos anos 30, né, invade a loja e ele é o segurança, né, ele tem que fazer alguma coisa. Só que o segurança faz? O segurança de patins, né, dançando, né, e tal, né. Daí também tem outra cena que é muito legal, que é da escada rolante, né. Escada rolante, né, cara. É genial, né. Tu imagina o que não era de novidade numa loja de apartamento, uma escada rolante. Então, só foi em 36, né, cara? É. E ele vai com patins, ele volta. E o cara volte, daí ele não consegue voltar. E não é porque não é uma maldade dele, né? Ele volta, daí ele vai, daí ele começa a dançar, daí ele fica na frente daqueles barris, cara, né? De rum, né? Eu vi há 10 dias o filme, eu não me lembro do desfecho dessa cena, o que acontece? Não, daí exatamente, daí ele acaba, na frente de um monte de barris. E o barril, aí os caras começam a os caras atiram nos barril. Daí ele começa a ficar bêbado, né?
bêbado. Só que os caras começam a gostar dele, porque ele fica bêbado, ele fica feliz, né? Daí eles começam a beber, ele fica bêbado totalmente aleatoriamente. Tudo aleatório no E aí ele acaba dormindo. Quem tá na frente começa a cair bem exatamente na porta. Cara, até isso é a perfeição, né? Quando depois a órfã, o personagem não tem nome, né? Quando ela põe ela pra dormir, ele fala, não te preocupa quando antes do amanhecer, da loja abrir, eu vim te acordar. E aí ele vai fazer a checagem da loja. E aí, só que ele toma um porre. Sim, tomou um boy. Ele dançou pros caras, ficou Isso, amigos, aí cara. ele dormiu. E ela acorda, opa, e ela olha na loja, sai correndo. E temos de ver ele sendo novamente flagrado por um funcionário, porque ele tava mesmo em cima do balcão, embaixo Imagina embriagado meia-noite e assaltaram a loja, A loja né? destruída. E a loja destruída assaltaram aí com o patins. Aí ele é preso de novo. O Roberto deve estar até com patins ainda nos pés, né? Quem sabe, né? Porque... Ele é preso novo. Aí ele vai pra cadeia. E aí, passa 10 dias. Nesse 10 inteirinho dias, né? ela consegue um emprego de dançarina. Daí Ela consegue a casa. Não, sim, ela ela consegue consegue a uma famosa casa. casa, né? E aí E aquele emprego também dela que ela é Não, dançarina. não. Depois, né? Depois. Aquela Aí quando ele famosa sai da cadeia, casinha, né? aí ele sai e ela tá esperando ele na porta e ela olha, Conseguiu uma casa pra nós. conseguiu uma casa pra nós. Uma maloca. É uma louca, casa que é nos Mas era pedaços, maloca, né? Do lado do rio, né? E tal. Isso, Não, é. não, do lado de um valão. É, né? ela- Ela faz uma refeição pra ele põe a cadeira cai nos buracos do Cara, chão, vai não, até ele o vai, fundo. ele se escora, vai cair pro rio, ele se segura. Cara, ele tinha digamos que uma porte físico muito bom, porque era muito físico o humor dele também, né? Sim, não, Porque ele ele- segurava, né? Não, ele cai mesmo dentro do rio, sai fazendo esse cambalhota. Não, cai, segurava, aquela até o Didi Mocó tem muito sobre o Didi Mocó, o Dedé também tinha esse lance, Tu né? imagina, claro que ele, como perfeccionista, devia fazer rápido as cenas dele, mas fazer 10 vezes caindo na água. Não, sabe? Imagina que, Não, cara, isso que aí é terror, bem- né, cara? E tu olha que eles estão na casa, tu falou da ingenuidade, né? Que não tem nada sexual. Ela dorme na sala, Sim. na maloquinha aquela, e dorme na casa do cachorro. Ele dormiu numa uma casinha de edícula, né? Uma isso, casinha do é, cachorro. Ele do cachorro, né? E ela traz acho que um preço, que ela traz uma coisa pra comer, né? no Isso, jantar, ela né? traz um pernil. pão, Pernil, pão, e tá no né? jornal. Pernil bem americano, né? O jornal. Tá no isso. jornal. Não, é aquela coisa dele sentar, dar uma mordida, virar de lado e ler o jornal, aquilo reflete realmente Ele venceu a na patroa vida. fez a comida, eu venci. Venceram a vida. Sabe? Aqueles momentos, pequenos momentos que transformam a vida, assim, tipo, era o sonho, né? E outro dia eu tava vendo Roma do Cuarón de novo, um filme que tem na Netflix que é maravilhoso, né? Cara, o Filmaço. filme preto e branco é muito bom, velho. Não, a fotografia. Exalta os cinzas, Tá, todas as total, os níveis de cores, né? Monocromático, né? Quando eu falei que o filme preto e branco, muitas pessoas se negam a ver, aí eu me lembrei lá atrás, aos 20 minutos, que tem gente que até hoje não viu o Lance de Schindler porque o Schindler é preto e branco. Que coisa. E eu né, escuto cara? isso, cara, o filme, mas é preto e branco o filme. Assim. Não sabe que tá perdendo, Mas daí né, a cara? gente vai pra aquilo que a pessoa não vê, que horas ela volta porque é filme brasileiro. É. Mas é Regina Casé que tava. Não vê filme de fazia 3 horas e aquele meia, porque o programa filme da não é muito longo. Globo. né? Ou não vê filme longo porque é longo. Sabe? Ah, não Ou gosto não de- vê filme russo porque é falado em russo. A minha filha tá, não gosto de filmes depois de 2008, antes de 2008. Então, né? Antes de Vingadores não existe. o esse cinema, Robert né? Downey Jr. tinha feito Chaplin, né, pessoal? Quem gosta de filmes de pós 2000, Robert Downey Jr., nosso Homem de Ele Ferro. fez um monte de filme fez jovem baita, legal também. dos anos 80, né? Muito legal. Mulher Nota Mil, ele tá no filme também. Mas voltando pro Chaplin de hoje, Voltando pro Chaplin, ele vai trabalhar, ele olha o jornal e as fábricas reabriram. Sim, as fábricas reabriram, é verdade. Viu o jornal, a poder do jornal dele. Isso, né? ele pega e sai correndo pra trabalhar e Entra em greve logo. entra em greve. mesmo. Entra em greve e ele é preso novo. Não, porque casamento ele joga uma pedra pra trás e cai na cabeça do segurança, coisa assim. É sempre um azar, né? Sempre... Ele é preso novo, aí vai pra infortúnio cadeia. total, né? E aí começa a se jantar. Ou seja, tu vê quantas passagens por isso que ele tem no filme, né? É incrível, né? Só ali foi umas 4, 5. Não, e tudo por bobagem, né? Isso, é. E aí ele é preso de novo. E quando ele sai da cadeia, lá está a órfã o esperando. Não sai da câmera lá. Vai, é verdade. Lá está a órfã o esperando de novo.
Só que dessa vez ela tá arrumada, sabe? Com vestido, salto, sabe? Toda... Não, porque ela conseguiu um emprego, Conseguiu né? emprego. Depois dessa vez. Ela conseguiu conseguiu emprego emprego. como dançarina, porque ela sabia dançar muito bem, né? Isso. E a Paulette Goddard, né? A Paulette Goddard Nada, não tem uma relação com o Gino Goddard. não tem o Goddard nem tinha nascido nessa época, já tinha, mas era... Não, mas já tinha nascido. Ah, claro que já. Ele nasceu em 30. Só que ele era um gurizão ali nessa época, né? Não, o gurizão tinha 8, o Goddard tinha 6 anos. Era uma criança, então, né? E a Paulette ela era uma mulher bonita, né? Muito bonita. Uma mulher bonita. muito... Ela fez teste pro Vento Levou. Sim. Pô, cara, ela puxa um pouquinho de Vivi ali, né? Ela pode fez. ser, E ela E fecha muito bem, a Paulette Goddard sempre achava muito linda. E ela fez. Ela foi casada com o Eric Maria Remarque, que escreveu Nada de Novo no Front. Sim, no front, não sabia disso. Que legal. Dado interessante. Ela foi enterrada com ele, mas- aliás. Daí Wallace Chaplin. ela Isso. nesse momento, já que ela já tá com um emprego bacana, que ela é estrela de um. Ela foi restaurante, casada com o Burns Benedict, desculpe. Burns Benedict também, Que que, fez é, o o, quê? que é o Poli, né? Que é o pole do rock E é o Pinguim. e o pinguim do Batman de 66. Pô, tem bastante casamento, Não, sei lá. olha, a Paulette Goddard, então ela casou bastante. Mas enfim, vamos falar de quando ela era Era a atriz. Gretchen ou a Paulette? A Gretchen e a Paulette. Ela casou até com o Fábio Júnior. O Fábio Júnior, a Gretchen e a Paulette vão fazer uma competição. Mas ela, antes de casar tanto, ela fez sucesso no filme. Sim. Ela virou uma vedete quase. Uma vedete. Ela dançava para um restaurante. Sendo que ela era menor de idade, né? Sim. O que Era é? menor de idade. Sim, ali. Mas aí é tá. aquelas coisas que a gente fala de 100 anos atrás, né? cara? Daí é aquelas E ele vira garçom naquilo. Olha a história Não, dele como ela garçom consegue, ali. ela chega, tem um trabalho, Tem tem um trampo trampo, pra né? ti. Vamos lá, vamos ver um bico. Consegue, nunca fui, mas vai, né? Daí começa outro show de Charlie Chaplin, A né? primeira parte legal é aquelas portas que uma é pra dentro, outra é pra fora. E ele já dá de cara. Mas com- quando E é questão de 20 minutos, cara, ininterruptos quase, de cenas de gags Ele visuais tentando dele, dizer, né? mas- mas antes, a lagosta. quando ele vai fazer entrevista com o gerente pergunta se ele saberia se cantar. ele sabe- eles que sim, tá, ele dá É, uma aí dá enrolada, né? Ele deu uma olhada, ele Porque falou- às vezes os garçons, quando eles têm que entreter a galera, eles precisam Isso, cantar. Só que, tipo, mas ali a partir que ele começa a servir a primeira saída da cozinha, os garçons, os cozinheiros estão brigando ali e tal. Cara, começa praticamente 20 minutos ininterruptos de gag visual e piada e loucurada e quando ele vai dançar, a galera dançando, quando ele dança junto. Ele tá com bandeja. E ele tá com o pato, né? O pato fica no lustre. O pato né? pagava de vinho. Começa, daí é o show do Chaplin, literalmente, dá pra dizer que é o show do Chaplin. O show do show do Chaplin, Chaplin. cara. Porque Ele- quando ele tá chegando pra servir a bandeja pro Lorde lá, a multidão arrasta ele. Traz. E é uma coisa que fica real, né? Sim, cara? não, Então, daí que a gente fala do perfeccionismo dele, imagina o que foi gravar essas coisas. Imagina Sim. o que foi gravar esse tipo de coisa. Não, Quando ele derrubou a bandeja. E o tempo inteiro. Quantas vezes? Não, e outra coisa, como ele era o diretor, a exigência pessoal dele deve ser muito chata, né? Se ele fazia uma careta virada, que se não era exatamente como ele queria puxar a bandeja pro meio, eu acho que ele voltava. Por isso que ele passou 2 anos fazendo filme. Passou de 34 a 36 fazendo filme de 87 minutos, 90 minutos, né? É um filme curto, tá, galera? É bom assistir, né? 87 minutos. Tá, tem em qual plataforma que tem? Tu viu uma plataforma ou tu viu? Não vi em plataforma, cara. Tu não Onde viu é que esse eu vi? tempo? Mas tu viu recentemente, Ah, eu né? vi sim, acho que foi na HBO, cara. Não, tem na HBO já é uma coisa, né? Não, foi na HBO, isso aí. E eu... Não, tem desculpa, muito. Telecine, está no tá Telecine. Telecine, O já. filme não, tem também. 87 minutos. É. O filme é curto, é rápido. Ele passa num estalo, porque tipo, na real é um filme, vamos combinar, é um filme que praticamente não tem um roteiro, né? É um filme que até é o show do Chaplin, né? Porque desde o início ele tem uns 4, 5 sketches que praticamente ele reuniu num filme, na verdade, né? Exato. Tipo, 4, 5 situações envolvendo o vagabundo, né? E só que ao mesmo tempo, no fundo, é a crítica à sociedade, né? Tipo, o desemprego, a questão social, a questão do abandono do Estado, né? Da questão da menina, né? Isso, Será que também ela resolve sair? O cara sem eira nem beira, que é o vagabundo, né? Os Estados Unidos que estavam numa recessão absurda, né? E tal. E é tudo isso aí, é tudo nas entrelinhas que o Chaplin bota no filme, né? Os tempos modernos, né? A repressão policial ao sindicalismo. Repressão policial, isso, E também a violência, né? Porque o assalto, né? Isso, a violência urbana, né? Que tava aquela começando, né? Os crimes dos anos 30,
nos Estados Unidos eles se acentuaram muito devido tu pega a Bonnie Clyde, que é dos anos 30. Sim, claro. O Al Capone é dos anos 20, né? Mas nos anos 30 tinha também muita máfia de Chicago. Não, mas muito... Tem um assaltante muito famoso que até foi interpretado por Johnny Depp do cinema. Depois o Pi baixa lá e põe o nome lá, que é um dos mais... Vamos botar. Outro dia eu botei, ó. Que é um dos... Do Luciano, né? Não, dos assaltantes mais... Depois eu ponho. Agora vai ficar duas mas esquece, eu não vou lembrar mais. Mas agora, tá tudo muito bem e a guria é achada lá pelos caras do Conselho Tutelar, né? Depois desse show todo, né? Depois do show todo. É o pato que no lustre. Ele tenta vira. cantar. E tentar que um detalhe, tu vê que ele começa a cantar palavras desconexas, né? Não, ele é totalmente, né? Ele não queria ter palavras, né? Ele não queria falar no filme, né? Mas ele tem que cantar. Né? Ele não consegue cantar, ele não consegue decorar a letra, não consegue. E a órfã escreve pra ele aqui na manga. Na manga. É na manga. E arrancam a manga dele. Não, aí quando ele. Aí o médico lá, fulano, vai lá cantar. Aí ele entra, aqueles passos geniais, ele faz assim, ele passa com o braço. E vai as duas mangas fora. E as duas mangas fora, aí ele quando ele olha. Que botavam junto, né? Ele não tinha cola. Ele olha, cadê a cola? Aí ele dá um branco, ele fica olhando. E ela, sing. Tudo não tem som, né? Tudo não tem. Às vezes dá às vezes, mas ela. E só. Né? E aí ele. E ela. Sing. Inventa. Aí ele começa. Aí pela primeira vez se ouve a voz de Charlie Chaplin no cinema. A primeira vez a voz. Até eu tive que aqui, ó. A música que ele inventou, ele não tinha letra. Ele são várias palavras. Que fala aí. Je cherchais après Titini. São sempre palavras desconexas. Estou procurando por Titini. É mais ou menos o que o que ele inventou na hora. Ele começa a cantar e fazendo gestos, né? De uma dançarina, de uma mulher, né? E tudo palavras inventadas. Que ele vai na hora. Improviso total. E também uma crítica para o cinema falado que não gostava. Isso é falado, né? E aí ele faz carinho, essas coisas, faz... Isso teve gente que ficou encantado com a voz dele, que não sabia como era a voz dele, né? Isso, Porque ele é um cara que ele era de poucas entrevistas e tal, ia ter no rádio, coisa assim, porque na época era rádio, né? E ele é um cara que não falava, né? Como a gente não falava, ele foi um momento histórico, como o Chico falou, um momento histórico. Um momento histórico. A primeira vez que a gente ouve a falar do vagabundo, do Brasil Calista, ele fala. O Sr. Chaplin Jr., né? E aí ele termina de cantar, ele ganha um emprego. Ele estava como ali que estava no teste. Só que no momento que ele ganha o emprego, chega o Conselho Tutelar, quer levar a guria. E eles conseguem fugir. Daí ali, cara, eles fogem e eles vão pra uma estrada, aquele né, final cara? é lindo, aquele final é de e esperança. Beleza, porque ali tem uma das músicas mais bonitas da história do cinema. Que é o Smile, né? Smile. Smile. É uma das músicas mais lindas da história do cinema. Tem uma versão aqui do Milton Nascimento que eu não gosto da letra, não concordo com a letra, mas a voz do Milton tá linda ali, mas a letra realmente não gostei. E os dois caminhando em direção a um novo futuro juntos. E sem pressa, né? Sem pressa. Só que ao mesmo tempo, no início leveza! Mas no início eles estão meio revoltados, mas só que na verdade depois eles dão uma espécie tipo de esperança. Cara, nós enfrentamos tanta coisa que a gente vai enfrentar de novo. Eles estão caminhando. Primeiro a câmera os foca de costas, né? Não, de frente. De frente e depois de costas de costa, indo em direção ao horizonte, né? E isso mostra aquela cara de perseverança, né? Ele fala assim, ó, levante, né? Levante, sorria, né? né? Aquela coisa meio de capra também, né? Aquela coisa do sonho americano, né? Nós vamos vencer. Isso, mesmo tomando porrada, tudo aconteceu nesses 97 minutos, 87 minutos, a gente vai vencer, porque é a estrada pra esperança, né? A estrada da esperança, né? Isso dá pra entender, né? E ali, quando o Chaplin, o Carlitos vai indo com a Paulette Godard, ali foi a última aparição do Carlitos, do Vagabundo. Foi o fim de uma era. Ele é aposentado. Foi o fim de uma era. Ali foi o último. Como uma mulher sempre dá jeito num cara. É verdade, ele não virou vagabundo, né?
Não, mas seria interessante falar que tipo, ali foi o fim de uma era. Ali O foi fim da era do Charlie Chaplin. Porque lembra quando ele fez outros filmes, só que não era mais o personagem, Não era mais aquele personagem. o seguinte seria o Eu acho Conquistador. mas eu acho que o cinema já não tinha mais espaço pra aquilo ali. Não tinha, ele sabia. O cinema tava ganhando, Não. tava ganhando voz, tava aquele ganhando aquele cores. tipo de arte, aquele balé mudo, aquela coisa de Isso, expressão corporal, coisa já era uma coisa que... Tanto quando ele fala do Conquistador, ele não cala a boca, né? Não, com O certeza. Conquistador, ele não cala a boca, ele faz o discurso final de 12 minutos. O discurso dele é uma coisa tão arrebatadora também que é fantástico. Também. Mas a gente ficou em dúvida, o Chico colocou essa questão, vamos falar de vários filmes dele. Eu acho que a gente tem que falar em muitos programas Sim, cinema claro, de peso de vários filmes do Chaplin. Hoje Tempos Modernos, Um Dia Luz da Ribalta, o próprio O Garoto, é o Garoto o nome? O Garoto, o Grande do A Era do Ouro, que é Buscador. espetacular. Sabe? São os curtos, né? São os sapatinhos. Tem tanta coisa preciosa desse cara pra gente falar. E a gente vai trazer ao longo dos próximos anos o Carlitos e o Charlie Chaplin. Sim, eu queria falar, mas não vou tocar nesse assunto, porque o Charlie Chaplin foi acusado de pedofilia, né? Mas eu acho que... falar, então não toca no assunto. Então não precisa falar, né? Tem que falar. Então fala. Porque eu defendo, porque é uma outra época, Ô, Chico, né? só pega aqui a chave de boca. Aqui. Em um minuto fala sobre a pedofilia dele. Não. Tanto que ele quando ele casa com a Una, que é a mãe da Geraldine Chaplin, a Una tinha 14 anos de idade. A Una era filha do romancista. Né? Daí a gente traz pra contexto histórico, né, gente? As pessoas casavam com 12 anos. Com 10 anos. Não tô dizendo que é certo ou errado, eu tô dizendo que era assim. Isso. Era assim, né? Sendo que o Eugênio Nil também tem algumas acusações de pedofilia também, porque né, era o pai da Una. Mas é que eu não misturo o artista com... Não tem como ser... Que o Chaplin, pra mim, é genial, é fenomenal. Né? Ou como diria o Lu Santos, não leve personagem pra cama, então não leve a vida do... Tu assista o filme e esqueça o que tá fazendo, né? Claro, não sei que o cara fez uma coisa... Eu tenho que aprender isso, porque tem coisas que eu não... Mas eu acho que tem que... E não tô dizendo que tu tá passando pano, mas tem coisas que eu não consigo aceitar de algum... Mas eu até consigo. Mas eu acho que tu colocou bem, cara. Contexto histórico. Claro. Há 100 anos atrás, a avó da minha esposa casou com 15 anos, cara. Sim. É que o Chaplin, quando casou com a Una, tinha 50. Ela foi obrigada a casar com ele? Talvez. Não sei, né? Acho que ela gostava. Ela foi dada de presente pelo pai, foi vendida pelo pai. Ela era o que a Geraldine será que acha sobre isso aí, né? Ela ama o pai. Não, o cara é genial. O Charlie Chaplin é genial, fenomenal. Então, né? Não era comunista, como foi taxado. Não, era humanista. O Charlie Chaplin foi humanista. E a coisa... Tem quanto tempo ali só pra eu dar uns... 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. E ele morre dormindo no Natal, né? Ele morre dormindo numa noite de Natal em 1977 na Suíça. Coisa linda isso. Mas voltando do Chaplin, assim, tipo, o Chaplin artista estupendo que ele foi, eu acho que ele foi um pioneiro, ele é um inspirador até hoje, é um gênio. Poucas pessoas dá pra pensar que ele é um gênio, ele foi um gênio. Ele fazia cinema em 1914, 16, 18, da maneira que eu falou, a maneira de fazer cinema na base do peito e da raça, né? E cinema é uma coisa que até hoje, nós vamos falar sobre um filme legal no próximo programa, fazer cinema não é fácil, né? Vamos falar sobre um diretor dentro de um filme, um filme dentro de um filme, né? Isso, mas então eu acho assim, tipo, eu acho que o Chaplin merece o artista Chaplin merece todos os aplausos e tal. Eu acho que o Cinema de Peso estava devendo essa homenagem pra ele, né? Tu não pode, e a gente vai brindar o Charlie Chaplin, né? Um brinde ao Charlie Chaplin. Um dos maiores diretores da história do cinema e um cara que amava o cinema, né? Como nós amamos. E como nós, o Cinema de Peso, amamos o cinema, porque isso é cinema de peso.